pessoal, eu sou a professora Lia, professora de inglês, e nós vamos estudar agora um pouquinho do módulo 4 do 6º ano. Bom, antes de nós começarmos, é importante que você tenha, além da sua apostila aberta no começo do capítulo 4, do módulo 4, você tenha também um caderninho, caso você queira fazer alguma anotação, lápis na mão, é sempre bom para facilitar a sua vida, certo? Então vamos lá. Módulo 4, 6º ano em inglês. Esse módulo começa com essa página aqui, ó, onde aparecem os dinossauros, certo? Esse módulo, ele vai falar de leitura e interpretação de texto, Reading Comprehension. Através dessa leitura e dessa interpretação de texto, nós vamos verificar e lembrar de assuntos que nós estudamos antes, nos módulos 1, 2 e 3. E vamos lembrar palavras, vocabulário que nós aprendemos, os assuntos que nós aprendemos, que nós fizemos exercícios. Então, nós podemos dizer que o nosso módulo 4 é como se fosse uma revisão de tudo aquilo que a gente aprendeu até agora, certo? Bom, antes da gente começar, quando a gente fala da leitura e da interpretação, alguns alunos, eles ficam com um pouco de receio, um pouco de medo. Às vezes, nem prestou atenção direitinho no texto que está lendo e já começa a dizer assim: eu não sei nada, eu não entendo nada, está tudo em inglês, eu não consigo, eu não posso. Esse pensamento a gente precisa deixar de lado. Você pode sim, você consegue sim, você dá conta sim, certo? Às vezes a gente pode estar num texto em que nós não compreendemos todas as palavrinhas que estão ali, mas isso é normal. Algumas palavras que você entenda, você vai perceber que vai ser o suficiente para que você entenda o texto todo, para que você saiba do que está falando, do que se trata. Então, não precisa ter a tradução de todas as palavrinhas para entender, não. Você consegue sim, certo? Uma outra dica importante, já que nós estamos falando de textos, é o dicionário. Se você tiver um dicionário em casa, dicionário escolar, qualquer marca, se você tiver, é sempre bom e sempre ajuda o seu estudo, certo? Então vamos lá, nós temos a apostila, temos um caderninho e temos um lápis para fazer algumas anotações, correto? Bom, leitura e interpretação de texto, nós vamos começar acompanhando esse primeiro diálogo que aparece logo no começo do nosso módulo, certo? Eu vou acompanhar a leitura daqui, você pega a sua apostila e vai acompanhando a leitura do texto que eu vou fazer agora com você, tá? Então vamos. O título do nosso texto é Are there dinosaurs? Ou seja, existem dinossauros? Eu vou fazer a leitura do texto em inglês. É um diálogo, onde nós temos conversando a Tina e a Bella. Elas duas são, uma é a mãe e a outra é a filha. Quem começa o diálogo é a filha, é a Tina. Ela pergunta assim: Mom, are there dinosaurs? A mãe responde a Bella: No, Tina, there aren't dinosaurs. They are extinct. A Tina pergunta: Are turtles from the dinosaurs family? E a mãe: I don't know. I think they are. Dinosaurs are reptiles. E a Tina pergunta: Are turtles reptiles? Yes, they are. Então, estão conversando sobre o quê? Até pela figura que aparece para nós. Elas estão conversando sobre os dinossauros, se eles existem ou não, se eles são répteis. Vamos observar acompanhando aqui a tradução. Mãe, existem dinossauros? Não, Tina, não existem dinossauros. Eles estão extintos. As tartarugas são da família dos dinossauros? Eu não sei.
Eu acho que elas são. Dinossauros são répteis. E a Tina pergunta: as tartarugas são répteis? Sim, elas são. Então aqui foi esse pequeno diálogo entre a Tina e a Bela, conversando sobre os dinossauros, se eles existem ou não, as tartarugas, perdão, se são répteis ou não, certo? Esse foi o nosso primeiro texto. Agora, você vai ver que na página 517, nós vamos começar com os exercícios. E os exercícios desse módulo 4, eles começam com textos. Cada exercício será sobre um texto diferente. Então, o número 1, você vai responder de acordo com esse diálogo que nós acabamos de ler aqui. Só que se você observar, na página da apostila, não tem como você responder aqui. Não há espaço para você. Então, no seu caderno, depois que você assistir essa aula, você pega o seu caderno, escreve módulo 4, coloca o número do exercício, o número da letra e você responde direitinho, tá? Outra coisa, no momento que você for responder, use o seu lápis, que é bem mais fácil. Acertou, você dá aquele certinho. Errou, você tem como apagar, consertar e colocar a resposta certa, tá? Então, respostas de todos os textos que estão aqui, as respostas serão feitas no caderno. Número 1, sobre esse diálogo que nós acabamos de ler. Agora vamos ao número 2. O número 2, eu já tenho um outro texto. Você observa que o título do texto é Reptiles. Então, agora, da mesma forma que você acompanhou o diálogo, acompanhe a leitura desse texto aqui comigo também. E responder, você vai responder depois, certo? Vamos lá. Reptiles are animals grouped in the class Reptilia. Turtles, snakes, crocodilians, and lizards are in this class of animals. Some reptiles are related to birds. Most reptiles are oviparous. Some are ovoviviparous. Turtles are related to primitive reptiles. Reptiles use their lungs to breathe. Bom, vamos ver exatamente o que está escrito aqui. Répteis, nosso título. Acompanhando aí no texto, a tradução. Répteis são animais agrupados na classe Reptilia. Tartarugas, cobras, crocodilos e lagartos estão nessa classe de animais. Alguns répteis estão relacionados aos pássaros. Muitos répteis são ovíparos, alguns são ovovivíparos. As tartarugas estão relacionadas aos répteis primitivos. Os répteis utilizam seus pulmões para respirar. Bom, vocês já viram que o nosso assunto é dinossauro, é réptil, então talvez nas suas aulas de ciências você deva ter aprendido um pouquinho sobre eles e esse seu conhecimento vai ser muito útil para você responder a essas questões, não é? Então aqui, sobre esse texto dos répteis, você vai observá-lo novamente com calma, vai observar o vocabulário que também tem aqui no seu texto e vai responder as perguntas do número 2. Número 2, texto répteis, certo? Agora, nós vamos ao número 3. Número 3 vai aparecer um outro texto. Agora nós não estamos mais falando dos répteis. Agora o nosso texto será sobre, olha a foto que aparece aí, sobre quem? Sobre os crocodilos, não é? Crocodiles. Uma nova historinha pra gente. Então, você vai continuar com a sua apostila, acompanhando aqui juntinho comigo, tá? Eu vou fazer a minha leitura aqui e você faz a sua leitura aí. Vamos lá, começando a leitura. Crocodiles are large semi-aquatic
reptiles. They live in the Americas, Africa, Asia, and Australia. They are very similar to alligators, but they are from different families. Crocodiles are carnivorous animals. They eat fish, other reptiles, birds, and some mammals. All crocodiles are sensitive to cold temperatures, so they live in tropical areas. Many species of crocodiles are at risk of extinction. Aprendemos um pouquinho sobre os crocodilos, não é? Então agora vamos acompanhar aqui no texto a tradução do que está escrito aqui para nós. Os crocodilos são grandes répteis semi-aquáticos. Eles moram nas Américas, na África, na Ásia e na Austrália. Eles são muito similares aos jacarés, mas eles são de famílias diferentes. Os crocodilos são animais carnívoros. Eles comem peixe, outros répteis, pássaros e alguns mamíferos. Todos os crocodilos são sensíveis a temperaturas frias, então eles vivem em áreas tropicais. Muitas espécies de crocodilos estão em risco de extinção. É complicado, né? Mais uma espécie em risco de extinção. Então aqui, esse texto sobre os crocodilos, você vai ler novamente, com calma, observando as palavrinhas, observando também o vocabulário que tem aqui para você, e você vai responder as perguntas do número 3, certo? Bom, agora nós chegamos ao último texto, é o texto do número 4. Agora vamos tratar sobre o quê? Sobre cobras, não é? Snakes, cobras. Então, mais uma vez, vamos pegar a apostila, eu acompanhando a minha e você acompanhando a sua, certo? Vamos ler um pouquinho aqui então. Snakes. Snakes are legless reptiles. They live on most continents. Some snakes are venomous and some are non-venomous. There are almost 3,000 species of snakes in the world, including sea and terrestrial snakes. There are big and small snakes. Nossa, tem informação aqui que nem eu sabia. Olha só, acompanha aí. As cobras são répteis sem pernas. Elas vivem em muitos continentes. Algumas cobras são venenosas e algumas são não venenosas, ainda bem. Existem quase 3.000 espécies de cobras no mundo, incluindo as cobras que vivem no mar e aquelas que são terrestres. Meu Deus! Há cobras grandes e pequenas, então já viram que tem muitas espécies, não é? Precisamos ter muitos cuidados. Então agora você observa mais uma vez o texto, leia com calma e vai responder as perguntas do número 4. Então vamos recapitular toda essa página 157. O que nós vamos encontrar aqui? Apenas exercícios de leitura e interpretação de texto. Cada exercício tem um texto diferente, não podemos confundir. O número 1 é o diálogo da página inicial do módulo 4. O texto 2, você vai responder sobre os répteis. O número 3, o texto sobre os crocodilos. E o número 4, o texto sobre cobras.
Vamos responder onde? No nosso caderno a lápis, porque não há espaço para nós respondermos aqui, certo? Outra coisa, 2 dicas para nós respondermos a essas perguntas. Primeira, todas as respostas que você vai precisar, elas estão no texto. Você não precisa criar nada diferente. Será que eu preciso escrever frases em inglês da minha cabeça, inventar algumas informações? Não. Todas as respostas são em inglês e todas elas estão aqui nesses textos da sua apostila. Você vai ler com calma, você vai observar e pode ir sublinhando onde aparecem as respostas, certo? Esse foi o primeiro ponto. Segundo, algumas perguntas você vai precisar respondê-las utilizando short answers, respostas curtas, respostas abreviadas. Exemplo, o que é uma resposta curta? Se eu perguntar para você assim, você é um estudante? Você só tem 2 formas de me responder. Sim, eu sou. Não, eu não sou. Ou sim, ou não. Ou seja, isso são respostas curtas, simples, abreviadas. Então, muitas perguntas que aparecem aqui, você vai precisar responder usando essas short answers. Essas respostas curtas, o modelo delas, como você as utiliza, está tudo aqui na sua apostila. Nós aprendemos nos módulos 1, 2 e 3 o verb to be, que é o verbo ser ou estar. Nós estudamos esse verbo no tempo presente, no simple present. E na sua apostila, você vai observar que está escrito short answers. Você vai procurar e você vai conseguir responder ou uma resposta afirmativa ou uma resposta negativa. Está tudo explicadinho na sua apostila, certo? Além do verb to be no presente simples, nós aprendemos também um outro verbo, o verb there to be, também no presente. Está na apostila, está aí nos módulos 1, 2 e 3. Esse verbo there to be, ele é o verbo haver ou existir. E nós estamos estudando também no tempo presente. E qual é a diferença que ocorre com esse verbo? Ele se divide em 2 formas, singular e plural. Singular, você utiliza there is. Você está falando de uma pessoa só, uma coisa só, um animal só. Exemplo, there is a student in the room. Há ou existe um aluno na sala. Isso é o singular. A outra forma nós usamos para o quê? Para o plural. Eu estou falando de 2 ou mais pessoas, 2 ou mais coisas, 2 ou mais animais. Também está no meu livro. Exemplo, quando eu digo assim, there are 4 students in the class. O que eu disse? Há quantos? 4 alunos em sala. Mais de 2 pessoas, certo? Então, as respostas curtas, elas também existem para o verbo there is ou there are. E no meu livro, o que eu estudei nos módulos 1, 2 e 3, eu vou encontrar short answers. Eu vou encontrar essas informações que também vão me ajudar a responder a esses exercícios, certo? Bom, então tudo isso que nós conversamos até agora, nós falamos sobre o quê? Os exercícios de leitura e interpretação, que eu não preciso me preocupar porque todas as respostas estão no texto. Ótimo. Agora, continuando com a minha apostila no módulo 4, nós vamos observar mais um item do meu estudo, que vai falar sobre vocabulário,
certo? Bom, que vocabulário é esse que vai aparecer aqui? Vocabulário vai trazer para mim as palavras mais importantes que eu aprendi nos módulos 1, 2 e 3. Eu já aprendi essas palavras, não são palavrinhas novas. Eu só preciso o quê? Lembrar, refrescar minha memória. Às vezes eu posso esquecer uma, posso esquecer outra. Então eu preciso lembrar dessas palavras. Então a nossa apostila trouxe para nós, de uma forma diferente, esse vocabulário. Ele aparece através de um jogo da memória. Porque a gente pode fazer as duas coisas. Nós podemos estudar e distrair e brincar ao mesmo tempo. Então foi uma ideia perfeita. Onde aparece? Na página 518, 519, 520 e 521. Essas páginas aparecem o meu vocabulário. Como é que eu faço para brincar com esse jogo da memória? Não pode cortar o livro, cortar a sua apostila, não. Você, se tiver condição, você tira cópia dessas páginas, certo? Aqui, olha, perdão, eu trouxe para vocês, ó, tá até aqui que eu recortei, ó. Você tira cópia dessas páginas do jogo da memória. Depois que você tirar cópia, antes de você cortar, você procura, pode ser um papel branco, uma folha comum, mas se você tiver uma folha colorida, fica mais bonito, fica melhor. Eu aqui em casa tenho essa folhinha amarela. Então eu tirei cópia, cola na folha colorida ou na folha branca que você tiver, uma cartolina, que você tiver. Cola e depois você recorta as peças. Por quê? Se você não cola nenhuma folha por baixo, essa folha que você tirou cópia, ela fica transparente. O jogo da memória, você tem que virar as peças, não é isso? Você coloca todas as peças embaralhadas em cima da mesa e você precisa virar as peças e observar se a figura que você tirou corresponde com a palavra que você tirou. Esse é o jogo. Mas se você não cola uma folha atrás antes de cortar as suas peças, como é transparente, você já vai ver a resposta. Você vai virar e já vai ver a figura que aparece e vai ver a palavrinha que aparece. Então, não vai ter graça o seu jogo, entende? Você não vai conseguir brincar da maneira que você gostaria. Então, essa é a dica, tá? Tira a cópia para você não estragar o seu livro. Cola numa folha, se tiver folha colorida é até melhor. E depois você recorta as pecinhas, certo? A peça maior é a figura e a peça menor é a palavra, certo? Mistura tudo e começa a brincar. Eu acho que é muito divertido. Se você não puder tirar cópia, não tiver condição, por enquanto, de tirar essa cópia, não tem problema. Você vai fazer a leitura das palavras, vai observar direitinho todas essas palavras que nós estudamos ao longo dos módulos 1, 2 e 3. Você vai vendo o significado de cada uma, se você lembra como se escreve, e você vai gravando, não tem problema. Que aí, quando você puder, você tira a cópia e faz o seu joguinho. O que não pode é você cortar o livro. Aí não, tá? Cortar o livro não vale, certo? Então, já vimos a leitura e a interpretação. Já vimos a parte do nosso vocabulário. Chegamos na página 522. Ó, nas páginas 522, 523 e 524, essas três últimas páginas, você tem mais exercícios sobre as matérias que você aprendeu nos módulos 1, 2 e 3. Esses exercícios que aparecem a partir da página 522
tem espaço para fazer no livro, não precisa fazer no caderno. Pega o seu lápis e faz aqui no seu livro, não tem problema nenhum. E aí você encerra o módulo 4, certo? Então vamos recapitular, vamos voltar em tudo que nós conversamos até agora. Estamos estudando o quê? O módulo 4, que vai trazer leitura e interpretação. São 4 textos. Para cada texto, eu tenho alguns exercícios para responder. Eu li com vocês os 4 textos e coloquei a tradução deles também. Mas, além dessa tradução, na sua apostila, você também tem um pequeno vocabulário para cada texto, com as palavras mais difíceis que podem aparecer aí. Não tem espaço para responder aqui. Você vai pegar o seu caderno e vai responder no seu caderno. Como que eu vou saber as respostas? Todas as respostas são em inglês e todas as respostas você vai retirar do próprio texto. Está tudo aqui. Não é para ficar preocupado em inventar nada. Está tudo aqui. Umas respostas, não são todas, você vai precisar responder de maneira o quê? Objetiva. Simples, ou sim ou não. Que resposta é essa? É a resposta curta, short answer. As short answers nós já estudamos para o verbo to be no tempo presente e para o verbo dare to be também no tempo presente. Os exemplos também fazem parte da nossa apostila, certo? Só para a gente dar mais exemplos um pouquinho. Short answer do verbo to be no presente. Eu pergunto assim: Are they teachers? Eles são professores? Eu só posso responder ou sim ou não. Se eles são professores, yes, they are. Sim, eles são. E se eles não forem professores? No, they aren't. Não, eles não são. Então, isso que eu acabei de responder, eu respondi com short answer, resposta curta, certo? Isso foi o verbo to be, mas também tem o verbo dare to be. Singular, there is. Plural, there aren't. Também tem resposta afirmativa e resposta negativa. Se eu pergunto, por exemplo, Is there a pencil on the table? Há um lápis em cima da mesa? Só posso dizer que sim ou não. Yes, there is. Sim, há. Ou no, there isn't. Não, não há. E as outras páginas, eu tenho o vocabulário, que é o jogo da memória que eu já expliquei para você, e as 3 últimas páginas, exercícios de revisão das unidades 1, 2 e 3, certo? E aqui nós encerramos o nosso módulo 4. Eu tenho certeza que você consegue fazer. Separa um tempinho, com calma, com paciência, senta na sua mesinha arrumadinha e você vai conseguir fazer, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigada!